Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 25, verso de número 1, diz: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, junto com as suas lâmpadas. O que eu vou falar agora não é uma dificuldade sua. Eu não estou te ensinando. Eu não estou dizendo que isso acontece com você. Isso acontece com a gente. Isso acontece comigo. Isso acontece com todo mundo, não importa quem seja. A nossa maior batalha, quando a gente conhece Jesus, é não perder o amor que nos aproxima dele. Sabe, a essência que nos mantém conectados. Eu não sei como é a sua história, quem é você, mas você já viu que tem gente que parece que foi mais perdoado do que outros? Não sei se você vê assim, mas tem gente que desfrutou mais de perdão do que alguns. Por exemplo, a ex-prostituta e uma mulher que nasceu numa família cristã. Os dois foram perdoados, mas a prostituta se sente mais perdoada. Ela se sente mais, alvo, parece disso. E assim é em tudo na vida. Tem gente que se sente mais perdoado e parece que às vezes é mais frenético. Já viu essas pessoas? Elas são mais intensas. Eu confesso para você, não que eu tenha feito muita coisa, porque eu não fiz nada. Eu digo que eu sou um ex-nada, basicamente. Mas eu me sinto tão perdoado que ser intenso é a marca minha de falar e chorar às vezes. E já fui muito mal interpretado por isso. Tem gente que acha que isso é mentira, sabia? Às vezes isso é forçação de barra. Você viu, tem gente que na igreja, às vezes, ou num contexto, é mais efusivo, celebra mais. Alguém diz, que coisa feia. É que às vezes ele se sente mais perdoado do que você. Mas sabe qual que é o problema? É que mesmo se sentindo muito perdoado, a nossa rotina ela é muito assassina. Ela nos destrói, muitas das vezes nos afasta de quem nos mantém justamente de pé. É possível se afastar de Jesus trabalhando para Ele. Você acredita nisso? É possível se afastar dele estando perto dele? Eu vou te dizer, quando eu leio esse texto de 10 virgens, 5 que tem azeite, mais reservas, porque as loucas também têm azeite, só que só tem na lâmpada, e elas estão saindo ao encontro do noivo, e essa é a nossa caminhada. Nós estamos indo de encontro do noivo, ele está vindo nos buscar. Essa é a convicção de quem ama Jesus. Posso te dizer uma coisa, meu lindo: se essa não for as tuas convicções, você não pode ser chamado de cristão. Você pode ser chamado de qualquer outra coisa. Você pode ser simpático ao evangelho. Você pode achar bonito como filosofia. Mas se você não crê no que eu vou te falar agora, não é. Você tem que crer que Jesus morreu na cruz por você. Essa é a primeira coisa. Ele morreu para perdoar você. Ele morreu sobre ordem de Deus, mas foi por você. Foi pelos seus pecados que ele foi moído. A Bíblia diz: pelas suas transgressões ele foi pisado, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu creio nisso. Ele morreu por mim. Foi os meus pecados que estavam lá. A conta era minha, a morte era minha, mas ele morreu para que eu tivesse vida. Eu creio que ele morreu. Isso é uma verdade. Se eu não me arrepender, se eu não mudar, o negócio não... Mas como eu creio, eu me arrependo, eu reconheço e a vida transforma.
Eu não só creio que ele morreu, mas eu creio que ele ressuscitou. E ele vive. Eu vou te dizer, eu tive o privilégio, eu sempre tive o sonho de poder dizer o que eu vou dizer agora. Eu fui em Israel. Eu fui lá, irmão. É top. É top. Eu tô andando, Jesus andou aqui, oh my God. Ei, eu fui num lugar chamado Jardim do Sepulcro. Os cristãos creem que foi lá que Jesus foi sepultado. Tem uma canaleta de pedra na rocha, um lugar separado, porque quem deu era um homem rico chamado José de Arimateia. Se você crê que é em outro lugar, o problema é seu. Eu creio que foi lá. É que tem gente que vai, não é lá, o problema é seu. Eu creio, pronto, acabou. É que gente chata, né, irmão? Pare de ser chato. Se você é um chato que está vendo esse vídeo, parabéns, você é um chato. É só isso que eu queria dizer para você. Mas, irmão, foi lá. Eu creio que foi lá. Irmão, eu não sou chorão. Quando eu cheguei lá, irmão, quem disse que eu conseguia parar de chorar? A Bíblia vai dizer que Pedro entrou lá dentro, indo atrás do mestre, a pedra removida. Ele olhou para o lado direito, os lençóis estavam caídos no chão. Ele saiu e exclamou: está vazio. E eu, 2019 anos depois, entrei no mesmo lugar, olhei para o lado direito e está vazio. Tem uma placa escrita na porta: He's not here, He's risen. Ele não está aqui, Ele já ressuscitou. Eu creio nisso com toda a minha vida, com toda a minha alma. E se preciso morrer por essa verdade, partiu, porque me consumiu. Mas não só creio nisso, eu creio que por mais que tenha ressuscitado, Ele vai vir me buscar. A Bíblia diz que Ele vai vir me buscar. E eu vivo o Evangelho porque sei que o Evangelho, que é Cristo, vai me buscar. Bom, eu vou te dizer, por que eu estou falando isso para você? Porque entre isso tem uma espera. Tem muita gente que esfria nessa espera. E eu quero dizer para você, príncipe e princesa, não deixe esfriar não. Não deixa isso ser apagado do teu coração. Quando você ouve um negócio dele, disso, Ele vai me buscar. Aí você tem que dizer: Maranata, olha bem, Senhor Jesus. Quando alguém diz Ele ressuscitou, você tem que gritar: porque foi por você. Isso é a nossa vida. É o sangue dele por nós. Me lavou por inteiro, me amou primeiro quando eu ainda era sujo. Eu era sujo, mas Ele chegou e eu fui lavado. Vestes novas, eu fui comprado por sangue precioso, alto preço. Se eu deixar esfriar essa verdade em mim, meu lindo, eu desapareço. E eu vou te falar, a gente é tentado demais a esfriar. A gente é um mingauzinho que ficou mexendo muito tempo em cima do fogo, mas que quando o fogo apagou, continuou mexendo. E porque continuou mexendo com o fogo apagado, está esfriando muito rápido. Sabe? A gente é péssimo frio. Frio a gente vira juiz dos outros. Quando a gente está frio, a gente vira juiz de pregação, vira juiz de crente, vira juiz de evangelho, vira juiz de pessoa. Agora quando a gente está quente, irmão, a gente não é juiz coisa nenhuma, porque a gente não é juiz, a gente é réu. Só que o nosso advogado é Jesus, e Ele nos defende perante o Pai, e Ele é o melhor advogado e nunca perdeu nenhuma causa. E a gente lida como amado, a gente lida como filho. Quanto mais quente, mais apaixonante, mais extraordinário. Ei, quanto mais nele, mais distante dessas coisas a gente fica. Eu vou te dizer uma coisa, meu lindo, por favor, não caia na besteira de pensar que dá para viver sem Ele. Não caia na besteira de pensar que você é suficiente. Não caia na besteira de pensar que você é bom. Não caia na besteira de pensar que você consegue ir longe, porque só dá certo nele, com Ele, por Ele, para Ele. Tudo é dele, se não for Ele, não vira. A nossa vida só é vibrante porque tem Ele.
A graça da vida tá ter Ele junto com a gente, irmão. A graça da nossa vida é Ele. Quanta gente vazia no mundo, já parou para pensar? Gente todo dia vazia, desesperada, é porque falta Ele. Se Jesus entra na história, o negócio muda. Agora, eu vou te dizer, meu príncipe, às vezes eu sou tentado a ter saudade, porque se eu não cuidar, eu mexo demais com o fogo baixo. E a pior coisa do mundo é falar dele sem sentir Ele. E a melhor coisa do mundo é falar dele sentindo Ele, vivendo Ele. Eu vou dizer, sabe onde essas mensagens nasceram? Tudo que você está ouvindo aqui, em um voo de 45 minutos. Sabe por que tem tanto Marcos nessa série? Porque foi o meu devocional em Marcos que Deus falou comigo durante 45 minutos inteiro. Eu não viajo sozinho, eu viajo só com o Marcos, que é da minha equipe. O Marcos sentou do meu lado e eu gritava dentro do avião, sentindo a presença dele. E sabe o que era mais gostoso? Porque fazia tempo que eu não sentia isso. Fazia tempo que eu não passava vergonha por conta dele. Fazia tempo que eu não fazia vergonha por conta dele. E eu já fiz tanta vergonha. Mas eu vou te dizer, meu lindo, tá voltando a hora de passar vergonha. Tô nem aí se você detesta ver homem chorando, irmão. Eu prego sentindo Ele. E vou chorar porque tá com Ele. E é maravilhoso. E pra mim é assim. Se você quando sente Ele grita. Se você quando sente Ele cala. Se você quando sente Ele pula. Se você quando sente Ele quer se deitar no chão. That's your problem. Mas uma coisa você não pode perder: sentir Ele. Se o azeite está acabando, volta a buscar. Se está esfriando, coloca no fogo. Porque não há vida longe do fogo. Sabe o que a palavra diz? Eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer fogo. E como eu queria que vocês já estivessem queimando.